Oi, gente, tudo bom? Na nossa aula de hoje, nós vamos iniciar os assuntos referentes à segunda unidade, certo? Então, quando vocês forem copiar no caderno de vocês, já sinalizam que os assuntos a partir de agora vão ser da segunda unidade. O primeiro assunto que nós vamos observar são expressões algébricas. Então, o que são expressões algébricas? Elas vão ser expressões matemáticas que, além de números, elas também vão conter letras. Elas também podem ser chamadas de expressões literais. E essas letras que vão ser incluídas agora vão constituir a parte variável das expressões. Por que variável? Porque elas podem assumir qualquer valor numérico. Ou seja, em uma equação, o valor, digamos que eu tenha várias equações onde a variável seja x. Em uma x pode ser 1, na outra 2, na outra menos 1, na outra 10, na outra 20. Então, x ali não tem um valor fixo, ele é variável, ele pode assumir vários valores, assim como qualquer outra variável que você use, y, a, b, c, e por aí vai. No passado, as letras elas foram pouco utilizadas na representação de números desconhecidos, mas atualmente essas letras elas vão ser associadas aos números que constituem a base da álgebra e que contribuem de forma eficiente para a resolução de várias situações matemáticas. Aí eu trouxe para vocês aí alguns exemplos de expressões algébricas. Só fazendo uma observação. Existem algumas letras que vão ser mais utilizadas na matemática, como x, y, a e b. Mas, obrigatoriamente, usar só essas letras, não. Você pode encontrar equações com letra C, letra D, letra F, várias variáveis. Porque o que importa não é a letra que está sendo escrita, mas o como resolver e o que essa letra está sendo representada. Então, vocês podem usar qualquer letra que seja do alfabeto para resolver expressões algébricas. Mas as que a gente vai mais usar, que a gente vai mais utilizar, são essas aí. Aí eu coloquei alguns exemplos. Tem 2x menos 5, 3a mais 2y, x² mais 7x, 5 mais x menos 5x menos 2, 10y mais 10x, a² menos 2ab mais b². Então, observem que as expressões algébricas, diferentes de lá das numéricas, que só tinham números, agora vamos ter também letras. Bom, eu trouxe para vocês aí algumas expressões algébricas, como a gente pode usar elas em situações problemas, certo? E de alguma forma vocês já vão aprender um pouquinho também como pode resolver. Aí o primeiro exemplo, a primeira situação, problema que eu trouxe para vocês é determinar a soma dos lados de qualquer polígono. Ou seja, o perímetro desse polígono, né? A soma de todos os lados dele. Aí nós temos um retângulo, onde ele tem base 4x mais 1 e a altura 2x, certo? Não está escrito lá do outro lado, mas a gente sabe que as bases são iguais. Então, a outra base também é 2x, ou a outra base também é 4x mais 1, e a outra altura vai ser 2x, certo? Então, quando a gente vai fazer um perímetro, a soma dos lados, a gente vai fazer a soma de quê? 4x mais 1 mais 2x, mais 4x mais 1 mais 2x. Então, agora, para a gente juntar os termos semelhantes aí, basta a gente juntar todo mundo que tem x em um termo só e um termo independente também em um termo só. Quando a gente for juntar os valores de x, a gente não precisa colocar x ao quadrado, x à terceira, ou x à quarta. Quando tem vários x, não. A gente conserva na soma e na subtração. A gente vai conservar o x, certo? Como eu fiz aí, tá vendo? Embaixo x. E vai somar apenas os números. 4 mais 2, 6. Com mais 4, 10. Com mais 2, 12. 12x. E agora, somando os termos independentes, 1 mais 1, 2. Certo? Esse é o primeiro exemplo, situação problema. Aí, no segundo exemplo, diz o seguinte. O dobro de um número adicionado a 20. Quando eu digo o dobro de um número, é porque eu não sei que número é esse. Então, eu vou representar por quem? Pela variável, certo? A variável eu vou chamar de x. Então, o dobro de uma variável, que é x, é 2x. Mais adicionado a 20, mais 20. Então, a expressão algébrica que nós vamos obter é 2x mais 20, certo? Aí temos um terceiro exemplo. A diferença entre x e y. Quando a gente fala entre diferença, a gente está falando da operação da subtração, não é isso? Então, vai ser a subtração entre x e y. X menos y. Aí o quarto exemplo. O triplo de um número qualquer subtraído pelo quádruplo desse número. Então, se é um número qualquer, eu vou representar por uma variável, certo? Então, vou usar x novamente. Então, o triplo desse número qualquer é 3 vezes esse número, 3 vezes x.
subtraído. Então, é menos, sinal de subtração. O quádruplo desse número. Então, vai ser quádruplo é 4 vezes 4x, certo? Então, 3x menos 4x. Quinto exemplo. Represente algebricamente a área do retângulo a seguir. Então, vamos lá. A área é como base vezes altura. A altura é 2x, a base é 3x mais 5. A gente vai resolver a multiplicação, certo? De multiplicação de variável, gente, a gente vai agora, os expoentes da variável, ele vai mudar, vão ser somados, certo? Diferente lá da soma, que a gente conservava a variável igualzinha. Na multiplicação, não, a gente soma os expoentes da variável. Vamos lá, aí vamos fazer distributiva. Eu botei aí dentro do parêntese a base, porque tem dois números, né? Então, a gente bota dentro do parêntese para fazer a distribuição. 2x vezes 3x, aí vai fazer 2 vezes 3, 6. X vezes x. Quando a gente não tem nenhum número em cima de x lá, quem é que tá? 1, né? Então, 1 mais 1, 2. Então, vai ser x ao quadrado. Mais 2 vezes 5, 10. E conserva o x porque não tem x nenhum lá no 5 para multiplicar. Então, a equação algébrica que a gente acha aí é 6x² mais 10x. Aí, agora, nós vamos aprender como achar o valor numérico de uma expressão numérica. Então, eu trouxe para vocês alguns passos que devem ser seguidos. Primeira coisa, quando eu pedir para vocês encontrarem o valor numérico, eu vou dar um valor para as letras ou as variáveis que tem naquela expressão. Então, o primeiro passo é vocês fazerem a substituição dessas letras pelos números reais que vão ser dados, certo? E depois vai ter uma ordem nas operações. Lá, quando vocês faziam equação numérica, expressão numérica, vocês não faziam na ordem, tinham que respeitar a ordem de parênteses, colchetes, chaves, né? Resolvia primeiro potência, divisão, multiplicação, depois adição, subtração. Aqui vai ser a mesma coisa. Primeiro vocês vão resolver a potência, depois divisão e multiplicação e no final aqui vocês vão resolver a adição e subtração. E uma observação importante que eu coloquei aí. Quando tiver números negativos, quando o número que for dado lá para substituir for negativo, é interessante que vocês botem entre parênteses. Porque é preciso fazer um jogo de sinal. Então, para vocês não se atrapalharem, é melhor colocar dentro do parênteses. Vamos aí aos exemplos. Primeiro exemplo. Calcular o valor numérico de 3x mais 3a para x igual a 5 e a igual a menos 4. Então, veja que ele está dando na questão quem é a e quem é x. Então, você só vai fazer a substituição. Onde tem x, você vai botar 5. E onde tem a, você vai botar menos 4. Aí, como tá feito aí embaixo, ó, o 2 era vezes x. Então, vai ficar 2 vezes 5, porque é o valor de x que a questão tá me dando, não é isso? Mais 3 vezes a. Mas quem é a? Menos 4. Lembra que eu falei que quando o número for negativo, coloca entre parênteses para não esquecer do jogo de sinal? Então, menos 4 vai dentro do parênteses. Aí, agora, vamos lá resolver. 2 vezes 5, 10. 3 vezes 4, 12. Vai ficar 12 negativo, né? Porque o menos 4 é negativo. Aí, vamos. Agora, nós temos fora do parênteses o sinal positivo e dentro do parênteses o sinal negativo. Então, fazendo o jogo de sinal aí de multiplicação, mais com menos dá menos. Então, vai ficar 10 menos 12. Nem adição e subtração, o jogo de sinal, ele vai ser como? Conserva o sinal do número maior e subtrai. Quem é o número maior aí é 12. O sinal dele está negativo, então a resposta vai ser negativa. 10 menos 12, 2. Então, a resposta é menos 2. Exemplo 2. Calcular o valor numérico de x² menos 7x mais y, onde x é igual a 5 e y é igual a menos 1. Então, o que é que a gente vai fazer? Vamos colocar onde tem x, vai colocar 5. Onde tem y, vai colocar menos 1. Aí vai ficar 5 ao quadrado menos 7 vezes 5 mais, e o menos 1 coloca dentro do parêntese, porque senão é negativo. Vamos resolver? 5 ao quadrado, 25. 7 vezes 5, 35. Conserva o sinal aí que está negativo. E vamos fazer o jogo de sinal para tirar o menos 1 de dentro do parêntese, mais com menos, menos 1. Aí vamos lá. Agora o jogo de sinal utilizado aqui vai ser de soma e subtração. Conserva o sinal do maior, subtrai. Ou, se os sinais forem iguais, soma. Como nesse caso, vai acontecer aqui, ó. A gente conservou 25
e vamos fazer a operação entre 35 e menos 1. Como os sinais são iguais, a gente vai conservar o sinal e vai somar. 35 mais 1, 36. Agora os sinais são diferentes, então vamos conservar o sinal do maior e subtrair. Sinal do maior, menos. 25 menos 36, 11. Então, a resposta, menos 11. Agora, eu trouxe para vocês a atividade, certo? Então, vocês vão responder essa atividade. Nas primeiras questões, vocês vão precisar utilizar essa imagem aí, né? Que é de uma quadra de basquete, que tem largura de 13 metros, x mais 13, e profundidade de x, né? Ele diz aí, uma quadra de basquete profissional, como a desta imagem, a largura de medida de comprimento 13 metros a mais do que a profundidade. Então, a profundidade é x e a largura vai ser x mais 30, porque ele diz que tem 13 metros a mais. Então, vai ser x mais 13. Aí vamos às atividades que vocês vão fazer baseado naquela figura, certo? Na primeira questão, ela pede o seguinte: considere que a medida de comprimento da profundidade da quadra de basquete seja 15 metros. Então, ele quer que você considere que x seja 15. Aí, considerando que x seja 15, ele pede para calcular o seguinte: a medida de comprimento de largura da quadra de basquete. Então, você vai ver lá, a largura quem? X mais 13. Então, se x é 15, quanto vai ser a largura? Vocês vão achar. Depois, a medida do perímetro. O perímetro é o quê? A soma de todos os lados. Você vai somar todos os lados e vai ver quanto é que vai dar o perímetro. Medida da área. A área é o quê? Base vezes altura. Então, vocês vão fazer base vezes altura e vão achar o valor. Aí, na segunda questão, considerando a largura de um terreno, tem a medida de comprimento 8 metros, a mais do que a profundidade. Então, aí vocês, interessante é que vocês, quando forem lendo a questão, vão desenhando. Por exemplo, dizer a largura de um terreno. Aí, você desenha um quadrado aí, um retângulo, para simbolizar um terreno. Aí, ele diz que a medida de comprimento é 8 a mais do que a de profundidade. Então, a de profundidade vai ser x e a de comprimento vai ser x mais 8. Aí ele pergunta, qual deve ser a medida de comprimento da profundidade para que a medida de comprimento da largura seja 35 metros? Então, é isso que vocês vão achar aí, certo? Terceiro, no caso da medida de comprimento da profundidade de um terreno CY, agora ele chama de Y, um valor que vocês não sabem quem é, e a medida de comprimento da largura ser o dobro da profundidade, então vai ser 2y. Como serão representadas as medidas de comprimento e largura, a medida do perímetro, a medida da área desse terreno? Então, vocês vão achar aí a medida do comprimento, a medida do perímetro e a medida da área. Que expressão algébrica vai representar cada um desses? Quarto, Felipe tem 44 anos. Escreva uma expressão algébrica que representa a idade que ele vai ter há X anos e a idade que ele vai ter daqui a Y anos, sendo que X e Y são números naturais. Então, não é para vocês resolverem. É apenas para vocês mostrarem a expressão algébrica que vai representar o que está sendo pedido aí, certo? Aí, quinta questão diz assim: Ivo comprou uma calça de R$150 e 2 camisas. Escreva uma expressão algébrica que representa o valor a pagar nessa situação. E aí diz que é para usar a variável x. Certo? Então, vocês vão pegar essas informações e vão usar a variável x. E a letra B pergunta, o que x representa nesse caso? X está sendo o valor de quem? Vocês vão colocar. Aí, na letra C, se o preço de uma camisa é 80, então, quanto ele gastou? Então, vocês vão fazer aí também. Aí, a sexta questão. Em um retângulo, o comprimento de um lado mede 4 centímetros. Então, desenha aí o retângulo direitinho para vocês terem uma ideia de como é que está sendo, certo? O comprimento de um lado mede 4 centímetros a mais do que o outro. Representando por x a medida do comprimento em centímetros, então a variável que vocês vão usar é x, certo? Escreva as expressões algébricas. A primeira, que representa a medida do comprimento do maior lado. Na letra B, a medida do perímetro desse retângulo. E letra C, a medida da área desse retângulo, certo? Então, primeiro, desenhe direitinho, que vocês visualizando fica melhor para vocês responderem. Então, é isso.
nosso primeiro assunto da segunda unidade. Nós vamos continuar fazendo como a gente procedia lá na primeira. Na próxima aula eu vou estar corrigindo a atividade de vocês, certo? Então façam direitinho para na próxima aula a gente só tirar as dúvidas. Então, até a próxima.